Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor, e o tema de hoje é escrever um livro, Turim e o Cristal de Sangue. É, Esse é um quadro onde eu venho trazer os livros que eu escrevo, né? Porque vocês sabem que eu comecei a divulgar livros de outros escritores aqui, é outra coisa. Eu geralmente recebo e-mails de escritores ou DMs no Instagram, de escritores que estão interessados em divulgar o seu livro aqui no canal do YouTube ou lá no meu Instagram, ou às vezes nos dois. Então, se você é uma pessoa que é um escritor iniciante, que não está vendo assim saída, não tem com quem contar para divulgar o livro de vocês, vocês podem contar comigo. É, eu não sou esse tipo de pessoa que cobra milhões para divulgar um livro. Então, assim, a minha última divulgação foi por R$ 100, sabe? R$ 100 é fácil de você conseguir. Diferente sei lá, tem gente que cobra muito dinheiro. Já vi cobrar em R$ 1.000. Sério, sério mesmo. E eu não estou falando de coisas que eu acho. Eu já fui escritor de livro físico e eu já vi cada absurdo, entendeu? E assim, como eu estou começando agora nessa vida de YouTube, eu procurei fazer isso assim, porque é um fato, eu preciso de dinheiro, eu não sou hipócrita, mas eu gostaria também de ajudar as pessoas, então assim, eu fico pensando, né, tipo, eu sou todo fodido, a verdade é essa, mas de que forma eu posso ajudar outras pessoas também, né, tipo, que beleza, eu não tenho dinheiro, né, para ajudar as pessoas, mas de que forma eu posso ajudar? E acho que esse canal do YouTube, ele surgiu disso, então, se você precisa de um lugar para divulgar o seu livro, com certeza o meu canal do YouTube é o lugar. Não porque ele tenha milhões de seguidores, sabe? Mas eu acho que de certa forma, eu acho que o meu maior trunfo, o meu maior tesouro desse canal é que o criador dele entende as pessoas. E eu não tô sendo tipo, fodão e tal. Não, não é isso. É porque tem muita gente no YouTube, tipo, booktuber e cara que trabalha com escrita criativa. Cara, o cara é, tipo, sei lá, bilionário e mora sabe, numa mansão e o cara vem falar de empatia, de que você vai conseguir divulgar seu livro ou publicar seu livro. Aí no final ele vende um curso de US$ 3 milhões e você não consegue porra nenhuma. Então, assim, a pessoa que está falando aqui com vocês é um cara pobre, periférico, epilético, gay, entendeu? Então, eu sei que a maioria das pessoas que começam na escrita, muitos adolescentes também, às vezes começa por diversão, mas vira coisa séria. Então, assim, com certeza, quando começa a virar coisa séria, a pessoa começa a procurar essa coisa do divulgar o livro. Então, assim, podem contar comigo, sabe? Porque eu entendo a luta de vocês, sabe? Não da boca para fora, mas na minha alma. Porque eu já passei por isso e ainda passo. Tanto que eu divulgo os meus livros no Wattpad e eu coloco de graça para as pessoas lerem. Por quê? Porque assim, eu sei como é difícil essa questão do mercado literário, mas eu também tenho esse sonho de viver de livro. Então assim, eu acho que para mim é tão forte essa coisa que para mim vale muito mais a pessoa ler meu livro do que eu ganhar dinheiro com ele, porque eu sei, eu tenho consciência disso, né? Eu não vou ganhar dinheiro com meu livro tão cedo. Eu vou ganhar dinheiro com outras coisas, tipo ajudando outros escritores. Mas essa minha paixão por escrever ficção é tão grande que eu me disponho a colocar de graça o meu livro. Então, assim, é esse tipo de pessoa que vai entender vocês, sabe? Que tá disposta, tipo assim, não, beleza, eu tô disposto a fazer tudo para que as pessoas leiam o meu livro. Nem que ele saia de graça, entendeu? Então, eu acho que alguém que entenda vocês, sabe? Que veio do mesmo lugar que vocês, eu acho que é essencial. E uma pessoa com bilhões de seguidores não vai fazer isso por vocês, não. Então, agora que eu já falei sobre essa questão do divulgar livro de outros escritores, e já são 4 minutos de vídeo,
vamos falar agora sobre o que interessa, né? Sobre o tema do vídeo em si, que é o meu livro, né? Turinho, o Cristal de Sangue, do qual eu gosto muito, muito mesmo, porque eu acho que eu passei muito tempo escrevendo. Eu não sou habituado a fazer isso, mas depois que eu terminei um namoro ano passado, eu comecei a escrever muita historinha de romance, de amor, uns contos de romance, porque eu estava meio deprimido. E aí essa fase passou e eu decidi escrever uma história, sempre conto, né? Mas uma história mais a minha cara. A minha cara é fantasia urbana, mas chegou um pouquinho próximo, né? Essa história ela é medieval. E do medieval pro fantasia urbana, é tudo fantasia, tá tudo certo. Pelo menos não é história de romance. Tem algum preconceito? Não. Mas eu prefiro fantasia, e é isso. Então, a história desse livro ela é a seguinte. Tinha um reino, eu vou tentar falar de cabeça, tá? Se eu não conseguir, eu estou ferrado. Porque eu vou ter que ficar lendo e procurando por roteiro, eu não queria isso. Então vou falar o que está no meu coração. Existia um reino é, que era muito pacífico, porque era governado por um rei muito pacífico. Só que, detalhe, existia o conselheiro do rei, que não gostava dessa forma pacífica dele governar. E esse conselheiro se chamava Aspargo. Eu coloquei, porque assim, esse livro ele é bem. Na verdade, todos os meus livros são, mas nesse livro eu enfiei o pé na jaca mesmo, porque os livros são como uma terapia para mim. Então eu meio que caguei mesmo nos nomes dos personagens, porque eu queria fazer uma coisa bem cômica e bem porra louca. E acabou que o nome do vilão ficou Aspargo, porque ele é um pouco amargo, estranho, né? Mas a partir daí eu fui colocando os nomes dos outros personagens de maneira bem louca mesmo. Então, assim, não estranho, tá? É loucura de escritor. Então existia esse tal de Aspargo, ele não gostava do rei. E aí ele tentou roubar, né, o trono do rei, porque ele achava que ele era mais digno, que ele era, porque assim ele era conselheiro do rei, então ele achava que os conselhos que ele dava para o rei eram bons e não eram seguidos pelo rei. Então aí ele tentou tomar o trono do rei, só que existia um feiticeiro, um mago no castelo, né, que era o mago do castelo, que se chamava Brilhantus. E esse mago ele acabou matando o Aspargo, né, o vilão da história. E a família do Aspargo, todos moravam ali no castelo. A família do Aspargo, quando ele morreu, essa família foi expulsa do castelo, mas jurou vingança. E aí os dias se seguiram. A família do Aspargo, o que ela fez depois que foi expulsa do castelo? Existia existe um livro, que é um livro proibido, onde tem umas magias meio loucas, onde que, digamos que são aquelas magias estilo Harry Potter, sabe, as maldições imperdoáveis, ficam ali naquele livro. E existia uma magia de vocação para uma coisa chamada Pedra do Caos, na verdade Gema do Caos. E essas gemas são muito boas para reviver pessoas. Só que qual é o problema? A família do Aspargo queria reviver ele. Só que, para reviver uma pessoa, e é engraçado que eu acho que isso me parece muito aquele anime chamado Fullmetal Alchemist. Quem viu deve saber que existe a pedra filosofal, mas o jeito de conseguir a pedra é você matando um monte de gente. Já estou dando um monte de spoiler aqui. Todo mundo vai me matar, mas enfim, já falei. E aí, para você conseguir reviver o Aspargo, você tinha que matar um monte de gente, reunir essa essência de morte das pessoas num único lugar, fazer um ritual meio macabro, meio doido, para você transmutar essa gema do caos, e aí sim o Aspargo ia retornar. O que a família dele fez? Foi no vilarejo e matou um monte de gente, na verdade o vilarejo inteiro. E a pedra, o gema do caos, eu nunca sei se é pedra ou gema, mas acho que é gema. A gema do caos foi transmutada e colocada na armadura do Aspargo, porque o Aspargo acho que usava
uma armadura brilhante, acho que era preta ou azul, eu não lembro, porque eu tô fazendo tudo de cabeça, mas colocada na armadura dele, né, incrustada, não sei como fala isso, enfim, colocada na armadura, pronto. E aí, digamos que a alma do Aspargo saiu do inferno e entrou na gema. E aí isso meio que deu vida ao corpo dele, mas de uma maneira meio artificial, entende? E simplesmente todas as pessoas, ou quase todas daquela aldeia foram mortas. Só que sobreviveu um menino que foi escondido pelos pais. E esse menino, ele, ele foi resgatado por aquele tal de Brilhantos, o mago do castelo. Só que, o que acontece? Aspargo agora está vivo. E Aspargo quer vingança. E foi o que ele fez. Ele simplesmente foi no castelo, matou o rei e pegou o trono. Então toda a dinâmica do castelo e pessoas que estavam ali, pessoas que não estavam ali, e o mundo ao entorno do castelo, ali, toda aquela entre aspas, cidade ou sociedade, se transformou para atender aos propósitos malignos do Aspargo, entendeu? E ele, por exemplo, existem várias raças nesse mundo, e ali perto do castelo vivem ogros, orcs e tal, e ele meio que ameaçou essas raças e tal, que se eles não servissem o reinado dele, ele ia lá e matava todo mundo. Por que eles têm medo do Aspargo? O que acontece? Existe magia nesse mundo, as pessoas podem se defender, mas o que acontece é o seguinte: uma pessoa que é revivida pela gema do caos, ela tem, digamos, permissão espiritual para fazer umas magias abomináveis, que assim, tirar a alma de outra pessoa do corpo, sabe? Assim, umas coisas bem loucas. E eles sabem que se disserem não pro Aspargo, eles vão sofrer, sabe? Eles com certeza vão sofrer. Então aí, o que acontece? Esse menininho que foi salvo pelo mago do Castelo Brilhantos, que na verdade também foi expulso, né, por Aspargo depois que ele tomou o poder, esse mago e esse menininho, eles se juntam à resistência. O que é a resistência? Digamos que, o nome já diz, né? Meio que um movimento que vai contra o reinado de Aspargo. Então, ocorre uma briga, né, entre essa resistência e o reinado de Aspargo pelo controle daquele mundo, com os ogros, orcs e tal, do lado de Aspargo, e raças como humanos e elfos e anões do lado da resistência. E é basicamente essa é a lógica, a dinâmica da história inteira, que é um conto bem curtinho, se não me engano. Então, a partir daí, que acontece? Esse menininho, chamado Turim, ele... as pessoas acreditam, na verdade, não tenho certeza, mas acreditam, que ele é um menino da profecia que diz que existe alguém, existe um menino que vai despertar a magia mais poderosa do mundo. Porque a gente tem que ter, né? Tipo, coisa de medieval tem que ter uma profeciazinha. Então eu coloquei isso, que esse menino ele iria despertar a magia mais poderosa do mundo, iria conseguir derrotar o Aspargo. Então, Aspargo ele tem medo, muito medo desse menino, mesmo que ele não demonstre. Ele tem medo, porque ele sabe que uma gema do caos que ele carrega é algo muito poderoso, mas a profecia diz que a magia daquele menino conseguiria derrotar até mesmo uma gema do caos. Então, ele meio que treme na base. E esse menino, como eles acham que, como a resistência acha que ele é o menino da profecia, eles impedem ele de sair do acampamento, que é um acampamento gigantesco. Então ele fica lá, ele não pode sair, ele vai crescendo, ensinam ele a ler, a escrever e tal.
E quando ele vai ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho maiorzinho, começam a ensinar ele sobre magia. E nesse mundo, agora eu vou me ferrar para poder lembrar, mas eu vou tentar. Existem 3 tipos de magia. Vamos lá que eu vou tentar lembrar. A magia do corpo, a magia do coração e a magia da alma. Eu acho que é isso. A magia do corpo, que eles chamam, é o combate, tipo com espadas e arco e machado, esse tipo de coisa. Então existe um homem naquele acampamento que é muito bom naquilo, que se chama Iralites, porque sim, eu fudi com todos os nomes dos personagens, então foda-se. Brilhantes, da Espargo, Iralites, é tudo estranho, mas Iralites por causa de ira, né, que eu coloquei. E ele ensina a magia do corpo pro Turin. E também ele faz com que ele dá uma arma enferrujada pro Turin, uma espada. E ele faz um ritual para fazer com que aquela espada vire uma espada do deus da morte. Isso é importante para a história. Porque aquela espada, ele diz que em tese seria uma espada que consegue vencer a morte ou algo do gênero. Porque é a espada do deus da morte. E, assim, em contrapartida também, depois disso, né, depois de todo esse treinamento, ele recebe o treinamento da Serenia, se não me engano, que ensina para ele a magia da alma. Que ela diz que quando você tiver uma alma serena, nenhum homem vai ser capaz de te tirar a paz e, em contrapartida, né, e por consequência, de te vencer. E essa magia da alma seria a meditação, que a gente conhece aqui no dia de hoje, tipo como yoga, sei lá, esse tipo de coisa. E ela ensina isso para ele. E acho que mais para frente na história, o Brilhantos, que é o mago, né, o antigo mago do castelo, ele descobre uns pergaminhos antigos da família dele, e naqueles pergaminhos está escrito que existe uma... Porque na verdade é uma lenda, né? Mas ele meio que está desesperado, ele acredita que aquilo seja verdade. Que existe uma lenda que a Gênesis, né, a deusa da vida, ela plantou uma semente na terra, e dessa semente, que era meio que um diamante, né? E essa semente ela ramificou, né? E ela deu origem a toda a vida que existe no planeta. E essa semente é o famoso cristal de sangue, por isso Turim, o cristal de sangue. Então eles vão em busca dessa tal semente, o Turim e o Brilhantos. E o Turim sai pela primeira vez do acampamento. E é interessante perceber a relação entre Turim e o Brilhantos, porque o Turim tem o Brilhantos como um pai, porque ele sabe que Brilhantos foi que não curou ele, como é que fala? Resgatou ele, né? Da morte, praticamente. Então ele verbaliza isso, diz que Brilhantos é como pai que ele não tem mais e tudo do gênero. Eu fiz essa coisa bem bonitinha deles se abraçando, ou um colocando a mão no ombro do outro. Tem capítulos no livro que fala disso até no título do capítulo. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas acho que é Um Toque Gentil, alguma coisa assim, que o Brilhantos coloca a mão no ombro do Turim, e aí ele ganha confiança e eles correm em direção à batalha, na batalha final, mas enfim, a relação deles é bem bonita. E é isso, eles vão atrás desse tal de cristal de sangue, e se eles conseguiram ou não, vocês vão ter que ler para saber. Mas eles voltam e tal, e acaba acontecendo que a viagem, né, do ponto onde estava o cristal em relação ao acampamento da resistência é muito grande. Então o que o Brilhantes faz? Ele sabe que o Turin já sabe a magia da alma e a magia do corpo, né? Que é lutar e meditar. Então ele acha que o Turin tá apto a conseguir aprender a magia do coração. E o que ele diz, né, com que é a magia do coração? É a magia, essa coisa de bola de fogo,
raio, controlar a água. Ele diz que é a magia que todo mundo chama de magia, né? E ele está disposto a ensinar o Turing, conforme eles vão caminhando em direção ao acampamento da resistência, né, o caminho de volta. Só que o que acontece? Ele pede para o Turing lançar uma magia. E o Turing não consegue. E aí ele diz que o coração do Turing está bloqueado. O Turing não entende muito bem o que é aquilo. E ele pede assim para o Turing: então imagine seus pais. Quero que você imagine a morte dos seus pais. O Turing fica muito nervoso, assustado, mas para mim é uma das cenas mais bonitas do conto, porque o Turing fecha os olhos, começa a enxergar os pais dele, os gritos das pessoas morrendo no vilarejo, e fica aquela tensão dele tentando se libertar daquilo, não conseguindo. Ele faz menção de abrir o olho e brilhando diz que ele não pode mais fugir, porque se ele fugir, ele vai continuar fugindo para sempre. Isso para mim, enquanto uma pessoa LGBT, é bem significativo. Por isso que eu coloquei isso no livro. Enquanto você continuar fugindo, você vai fugir para sempre. Eu acho que essa é a vibe que eu tô nos dias de hoje, sabe, ultimamente. Então, ele diz que os seus pais foram, o Brilhantos diz, né? Seus pais foram embora, mas eu estou aqui. E aí o Turing ganha forças para conseguir lançar a magia. E aí ele cai no chão e Brilhantos diz: parabéns, sua alma está liberta. Ou seu coração está liberto, algo assim. Mas quando estiver diante de Aspargo, para lutar contra ele, lembre-se que fazer magia não é derrotar o inimigo, mas sim derrotar a si mesmo. Eu acho lindo isso. Eu sei que fui eu que escrevi, óbvio, mas digamos que eu acredito que, embora a gente escreva os livros, eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal, a gente escreve os livros, tá? É fato. Mas parece que um pouquinho dessas coisas vem do além, vem de coisas que a gente não explica, ou de coisas que a gente não pode conceber, vocês entendem? É uma história que eu escrevi, mas é algo que eu acredito, sabe? Que fazer magia não é derrotar o inimigo, mas sim derrotar a si mesmo. Mas é algo tão profundo, eu falo, gente, não fui eu que escrevi isso, não é possível. E eu acho que vocês devem ter essa impressão também com os livros de vocês. Quando um personagem faz algo que vocês não esperavam, por exemplo. Aí você fala, cara, esse cara tem vida própria, entendem? É mais ou menos isso. É, e aí eu tô contando praticamente a história toda do conto, mas eu vou explicar por que eu tô fazendo isso, tá? Então podem ficar tranquilos. É, aí tem essa questão, né, deles chegarem no acampamento, e aí o que acontece é o seguinte: o Aspargo, o Aspargo em pessoa, tá vindo em direção ao acampamento para matar todo mundo. Simples assim, para matar todo mundo. Porque existia essa tensão, né, entre a resistência e o reinado de Aspargo, mas assim, eram lutas pontuais, um tentava invadir aqui, conquistar ali, só que agora é uma coisa para valer, que Aspargo tá sabendo que aquela criança está crescendo e que um dia ela vai despertar aquela magia, ele não quer que isso aconteça, ele quer pôr um fim naquilo de uma vez. E aí começa a batalha final. E eu sei que o vídeo está gigante, porque já tem 24 minutos, então vou terminar sendo breve. Que é assim, por que eu contei praticamente a história do conto inteira? Porque, gente, o foco não é o conto em si, é a mensagem que o conto traz, é a forma com que. Tá, vamos lá. É a forma com que Turing morre ou derrota o inimigo, entende? Porque assim, a gente sabe que ele vai ou morrer ou derrotar o inimigo, mas de que forma ele vai fazer isso? Porque assim, a gente sabe, eu tenho que dizer isso para vocês, na verdade, que eu não disse, que ele precisa do cristal, porque o cristal de sangue, como ele é a essência da vida, entendeu? E a espada que ele tem é a espada do Deus da morte.
Quando você junta essas duas coisas, você cria uma espada capaz de quebrar as gemas do caos. E olha que coincidência, o que mantém o Aspargo naquele mundo é uma gema do caos que está presa à armadura dele. Então, ele tendo uma espada que possa quebrar as gemas do caos, ele vence a batalha, não é? Em tese, mais ou menos. Só que assim, é mesmo assim que ele vai derrotar o inimigo? É dessa forma? Pegando o cristal e juntando com a espada? Ou de outra forma? Ou entendendo uma outra coisa, tendo um... Eu vou usar essa palavra, mas eu não sei se é cabível aqui. Uma epifania, entendendo uma outra forma de vencer o inimigo. Entende? Pode ser dessa forma, pode ser de outra. E aí, eu acho que, juro para vocês, se vocês lerem o livro, vocês não vão se arrepender. Porque a maneira como ele vence o inimigo ou é morto, porque o nome do último capítulo é A Morte de Turim. Mas não levem para o literal, pode ser uma morte, ou a morte de morri para o velho para me conectar com o novo. Entendeu? Eu estou falando bem filosófico para não dar tanto spoiler a respeito da morte de Turim. Ele morreu é fato, mas de que modo ele morreu? Entende? Morrendo no corpo ou renascendo para o novo? E é isso que eu quero trazer com esse conto para vocês. Essa questão que vocês só vão descobrir quando lerem o conto. Eu tenho muito orgulho dessa história. Eu peço para vocês que não esperem uma história sem erro de português, não esperem uma história perfeita, porque ultimamente eu tenho feito histórias para um desabafo. Uma história que fala sobre, pelo menos é o que a minha verdade, né? Aquilo que eu quero trazer. É uma história que fala sobre o desejo de liberdade, o desejo de ser quem você é, o desejo de não estar mais preso a uma ilusão daquilo que jogaram em cima de você, que disseram que você era, mas na verdade você não é. Então, não vai ter essa coisa de perfeição. Erros de português tem vários, já olhei a história, mas quero que vocês foquem na mensagem, que é o mais importante, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito dessa história, porque ela tá de graça lá no Wattpad. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Deve ser o primeiro link. E assim, tem gente que diz que é difícil fazer o cadastro lá no site do Wattpad, porque você pode fazer pelo site ou pelo aplicativo. Geralmente, para você ler a história, você tem que fazer o cadastro, né? Preencher as coisas lá, para você conseguir ver o meu perfil e ler a história. Mas eu vou deixar bem claro aqui. Você não conseguiu ler a história no Wattpad? Me manda um e-mail, me manda uma DM pelo Instagram, sinalzinho de fumaça, tamborzinho, que vocês tiverem aí. Vocês me mandam. As minhas redes sociais, contatos, estão todas aí na descrição do vídeo. Só me mandar um e-mail que eu mando o PDF da história para vocês, caso vocês tenham interesse em ler. Então é isso, eu tenho muito orgulho dessa história, pela mensagem que ela passa, e eu espero que vocês gostem muito, muito mesmo, assim como eu gostei de escrevê-la. Então, é só isso que eu tinha para dizer. É uma história da qual eu me orgulho, e espero que ela seja de algum que seja útil para vocês. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.